Meu nome é Roberto Veras de Oliveira, eu sou professor de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba, lotado no Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Sociologia. Minha especialidade é na sub-área de Sociologia do Trabalho. Bom, então, eu nasci em 1961, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. A minha família é de origem rural, a família dos meus pais são oriundos de famílias de pequenos agricultores e eles vieram muito cedo para Campina Grande. Minha mãe, ainda quando criança, meu pai, já como adulto, mas no início da juventude. Ambos tiveram muito pouca escolaridade, os dois chegaram a cursar até o 4º ano primário, ao mesmo tempo em que no meu pai e na minha mãe se desenvolveu uma valorização muito grande da educação. Isso foi uma coisa muito importante na história da nossa família. Os meus pais tiveram 6 filhos, eu sou o segundo, todos estudaram, todos cursaram ensino superior, mas isso foi feito com muito sacrifício, Isso foi feito, digamos, com um empenho muito grande. E nós fizemos esse percurso todo em escola pública, Apenas o jardim de infância, que foi 1 ano lá, 2 anos, não me lembro agora, foi feito numa escola da igreja, que eu nem me lembro se eles pagavam alguma coisa muito grande, certamente não, era uma escolinha criada pelo próprio frade, para exatamente abrigar as crianças e tal, Então, certamente ali o preço era muito pequeno. E nós, na sequência, ou seja, no 1º ano do primário, nós já ingressamos numa escola pública. Quer dizer, nós tínhamos uma situação em que os nossos pais tinham pouca escolaridade, cursaram até o 4º ano primário, ambos, mas essa questão da educação sempre foi importante. E eles também eram pessoas que gostavam de livros, de ler, etc. Ou seja, então isso nos possibilitou esse contato, e aí também, não só com a leitura em geral, mas também com a política. Meu pai nunca foi, digamos, uma pessoa muito engajada politicamente, mas ele tinha, digamos, uma visão, digamos, de oposição ao regime militar. E essas coisas se comentavam em casa, e as leituras que a gente fazia, a gente comentava, de maneira que havia ali uma predisposição a uma posição à esquerda, uma posição crítica em relação ao regime. E quando eu entro na universidade, eu entro já com esse background, digamos assim. Um fato importante de relatar aqui, porque vai fazer uma diferença nas escolhas que eu fui fazendo mais à frente, é o da minha aproximação com a matemática, digamos assim, o gosto que eu fui adquirindo pela matemática. Mas isso não aconteceu só comigo, isso foi um fenômeno que aconteceu na nossa turma, no ensino médio. Nós tivemos, nos 3 anos, nós fomos acompanhados na matéria de matemática por um professor Urano, com uma didática impressionante, uma capacidade de ensinar fantástica, que envolveu todo mundo, ou seja, a sala de aula se apaixonou pela matemática. Então todos nós passamos a estudar muito a matemática, a gostar da matemática, e isso fez com que, inclusive, vários de nós, talvez a metade da turma, viesse a fazer vestibular para as áreas de ciências exatas, inclusive eu, quer dizer. Eu fiz a opção por engenharia elétrica por ter adquirido esse gosto. Mas logo entro na universidade, em agosto de 79, e entro com uma vontade muito grande de fazer o curso. Porque eu era o primeiro, era a primeira, digamos, conquista da família, embora eu não tivesse concluído o curso, o vestibular era uma conquista muito importante. Era um primeiro sinal de que era possível, de que valia a pena, de que valeu a pena aquele investimento que foi feito. E eu entrei com muita vontade e me tornei um dos bons alunos de engenharia. Eu fiz 2 anos de curso com muito afinco, com muita vontade, mas
eu começo ali o contato com a política. Né? Começo a ler mais sobre o assunto, a ter o interesse, a observar o movimento estudantil. E eu tinha o hábito de ler jornais na biblioteca da universidade, diariamente. E um certo dia eu vi lá uma reportagem sobre uma reunião que haveria, né, para a criação do PT em Campina Grande. Então, entrei no PT a partir daquele momento, né, e logo eu estava envolvido com 3 frentes de militância. Né? Uma era a construção do PT, era a própria construção do PT, ou seja, uma militância interna ali, participando dos fóruns, as plenárias, reuniões. E uma outra frente era a frente estudantil. Eu estava na universidade, né, e ali tinha o movimento estudantil, e aí, claro, isso me deu força para que eu entrasse no movimento estudantil de vez. Né, começamos ali a participar também do bairro, né, junto aos moradores e à comunidade eclesiástica de base. Eu já não era religioso nessa época, mas essa era uma via importante, e eu entrei por aí. Né, e havia também uma prática, né, nessas comunidades de base, nesses grupos, e o pessoal também da universidade ajudou nesse sentido, de introduzir cursos de alfabetização a partir do método Paulo Freire. E isso era uma coisa importante, porque era uma maneira de falar a linguagem deles, mas ao mesmo tempo elevar, digamos, a consciência, né? Esse era o nosso propósito. E aquilo foi uma experiência muito, muito rica, muito interessante, né? Isso, né? Então vocês imaginem que nessa época, nessas alturas do campeonato, eu estava cada vez mais me deslocando na minha prática de vida, né, do curso de engenharia elétrica para a militância, até chegar à conclusão de que eu não tinha nada a ver comigo fazer um curso de engenharia elétrica. Eu queria seguir na militância, estudando, eu lia, né, nessa época eu, né, tinha toda uma literatura relacionada com o marxismo, né, o leninismo, então que eu estava absorvendo, lendo coisas sobre o Brasil, né, coisas sobre que eu tinha contato com o mestrado de economia rural e de sociologia rural, né, então, né, questões, também coisas relacionadas com o mundo rural, né, do nosso entorno, especialmente no Nordeste ali. E uma coisa interessante é que foi criado no âmbito do mestrado ali, informalmente, foi criada uma comissão de assessoria que envolvia professores e alunos de pós-graduação e professores dos 2 mestrados, para fazer assessoria ao sindicalismo rural. Isso me criou uma quarta frente de militância, que foi sindicalismo rural. Então, Chevette e Neide Miele, né, eram minhas principais companhias nessas andanças pelo interior da Paraíba. Isso fez mais ou menos um ano de circulando, conhecendo, que eu não conhecia. E, bom, Chevette e Neide Miele, eles estavam integrando uma equipe que estava sendo constituída, que era a do Centru, o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, e eles me convidaram para participar. Então eu passei a se integrar, esse foi o meu primeiro emprego aos 23 anos. Eu passei a integrar a equipe do Centru, você foi contratado para ser um assessor do Centru, e a partir daquele momento, né, vim morar em João Pessoa, né, e passei a cursar o curso de economia aqui, e segui, portanto, na graduação, né, nesse período, mas a minha prioridade absoluta era a militância, e nesse momento, principalmente, porque agora eu me tornara um militante profissionalizado. E a experiência do Centru me enriqueceu em 3 frentes: na educação popular, no debate político em geral e na discussão sobre a questão rural. Eu estava no Centru atuando e claro, tinha relações com outras pessoas, com outros grupos, e se criou um circuito. Passamos a compor um circuito da educação, de educadores populares e tudo mais. Surgiu a ideia de criarmos um coletivo no âmbito da região Nordeste, né, voltado à educação popular, né, para atuar junto ao movimento sindical e popular. E nós criamos a Escola Quilombo dos Palmares, acrônimo de equipe, um PEMUD,
que existe até hoje. Então, participei da criação da equipe, isso foi em 86, né? Entre 86 e 87, e passei a atuar também na equipe, ou seja, eu era membro do Centru, contratado pelo Centru, atuando no Centru, mas eu participava também, né, dos cursos de formação da equipe, na medida do possível, acompanhava, né? Os sindicalistas do Centru eram levados a participar das atividades da equipe também, então tinha aí uma interação, né? Em 1987, mais ou menos, eu saí do Centru, porque o Centru começou a ter muitas dificuldades financeiras. E o MST, né, a pessoa de João Pedro Stedley, me convidou para integrar o MST, ou seja, como um assessor. E o meu trabalho era de fazer formação sindical, formação política, para os quadros do MST. Mas depois foi ficando difícil o trabalho com o MST, um tanto difícil, porque o MST tinha toda uma cultura e uma lógica política que eu estava me distanciando dela. E nesse momento eu fui convidado para integrar a SNF. Então eu já estava na equipe, a equipe já tinha um convênio com a SNF, tá certo? E eu passei a ser, digamos, o representante da SNF na equipe da equipe, né? E passei então a ser um funcionário da CUT, quer dizer, contratado para atuar como assessor de formação sindical no Nordeste. Bom, eu fui chegando ao final aí dos anos 80, digamos, sofrendo a confluência de vários processos que estavam acontecendo, né, e que tiveram repercussão em mim ao ponto de me fazer, digamos, tomar algumas decisões importantes. Então, bom, em primeiro lugar, eu vinha fazendo, ou seja, eu me mantinha fazendo a graduação. E eu me dei conta, de caramba, eu estou perto dos 30 anos, não tenho um curso de graduação, né, sou assessor sindical, né, sem nenhuma estabilidade, sem nenhuma segurança, enfim, e uma condição também salarial bastante ali limitada e tudo mais, né? E por outro lado também eu estava sentindo uma grande necessidade de me voltar para estudar mais. E eu tomei a decisão naquele momento de terminar o curso de graduação, fiz um grande esforço de entrar na sala de aula, de encarar alguns professores, enfim, e até colegas, digo, com honestidade, de encarar ali aquele ambiente, né, que eu não gostava nada, terminar o curso e seguir a carreira acadêmica. Ou seja, então eu já planejei ali fazer o mestrado, fazer o doutorado, e também já estava embutida ali a decisão de fazer isso na área de ciências sociais, né? Então foi aí que eu fiz a seleção em 1990, terminei em 89. Em 1990 eu fiz a seleção aqui no mestrado, né, de Ciências Sociais, aqui na UFPB. Fiquei aqui sob a orientação de Mauro Cury, né, e decidi fazer um estudo que de alguma maneira também significasse para mim uma certa prestação de contas com minha trajetória. Então eu decidi estudar a CUT da Paraíba. Eu fiz um estudo sobre a CUT da Paraíba. A CUT tinha 10 anos, ou seja, completaria 10 anos no final do mestrado. A CUT foi criada em 84 e completaria 10 anos em 94. Eu entrei em 91 e o mestrado foi até 94. Né? Então, completaria 10 anos. Então eu fiz um estudo com essa perspectiva, os 10 anos da CUT. Os 10 anos da CUT da Paraíba. O que é que isso significa? O que significa a construção desse chamado novo sindicalismo, um novo sindicalismo que tem sua matriz, sua base, né, de radiação, o ABC paulista, a área mais industrializada do país, né, o símbolo da indústria nacional, do que havia de mais moderno, estava ali, né, e ali projetou aquela liderança do sindicalismo do ABC, do Sindicato de São Paulo e tudo mais, né? Mas se conectou e se associou, tá certo, com
outras categorias no país inteiro de serviços bancários, outros segmentos industriais, né, setor de serviços, setor público e trabalhadores rurais. Então isso repercutiu também no Nordeste, que tinha já uma tradição de lutas camponesas, né, que estava iniciando também toda uma mobilização de servidores públicos, né, e as pequenas indústrias que tinham alguma coisa também, algum sindicalismo ali iniciando. Então, o que significava o novo sindicalismo na Paraíba? Então, passei aí os 2 anos, 3 anos no mestrado, né, terminei o mestrado, né, e o meu plano era fazer um concurso, porque nessa época era possível fazer um concurso aqui em João Pessoa, em Campina Grande, onde fosse, Universidade Pública, né, para, na condição de docente, poder fazer o doutorado de um modo como eu não tinha feito o mestrado, ou seja, eu tive que fazer o mestrado trabalhando, porque eu não parei de trabalhar. Então, eu reduzi a minha jornada de trabalho em 50%, fiz um acordo com a CUT Nacional, né, mas eu me mantive trabalhando e fazendo o mestrado. Então, eu tive que me dividir ali entre o mestrado. Claro, fui favorecido pelo fato de estar estudando a CUT, né, e evidentemente que com isso eu potencializava, né, o trabalho que eu fazia, de alguma maneira, reverberava e contribuía né, e repercutia ali no trabalho de pesquisa, né, e vice-versa. Havia uma retroalimentação ali, mas claro que tinha que ter sempre uma divisão de trabalho ali que me sacrificava um pouco. O meu projeto, portanto, era esse. Só que isso foi em 94. Em 95 entra Fernando Henrique Cardoso. E eu passei aquele ano de 95 trabalhando, eu voltei a trabalhar integralmente na escola, né, na equipe e tal. E aí eu comecei a perceber que concurso não haveria. Concurso, eu estava vendo, ao contrário, era um sucateamento da universidade pública. Concurso não ia haver, não ia ser fácil. Se eu quisesse seguir com a minha trajetória de formação acadêmica, se eu quisesse fazer o doutorado, eu teria que fazer o doutorado, trabalhando. Bom, então em 96, a CUT continuava no seu projeto de estruturação das escolas. E essa equipe tinha um coordenador. Esse cargo de coordenação ficou vago e Jorge Lorenzetti me convidou para assumir essa coordenação. Bom, isso foi uma coincidência muito boa, eu achei que ali havia uma oportunidade, né, de, assumindo a coordenação da SNF, poder ir morar em São Paulo e fazer o doutorado. Eu tinha o projeto de fazer o doutorado na USP ou na Unicamp. Eu fiz a seleção nos dois programas. Felizmente passei em ambos e optei pela USP, né? E no doutorado eu optei, o meu projeto era um projeto para continuar estudando a CUT. Eu fiz isso por 2 razões. Primeiro, porque eu tinha iniciado uma prestação de contas com a minha trajetória que eu não tinha concluído. Tá certo? Eu queria trabalhar a CUT no seu projeto geral, ou seja, não só a CUT Paraíba, eu queria trabalhar a CUT nacional, a CUT no Brasil. Então, o meu objeto, portanto, era a CUT nacional, né? A CUT nacionalmente falando. Né? Em segundo lugar, eu precisava ser prático. E eu continuava trabalhando na CUT. Eu ia estudar, entendeu? Não ia estudar a vida das abelhas, eu estava fazendo trabalho na CUT. Então eu resolvi fazer um estudo que retomasse a trajetória da CUT. Né? E por isso eu denominei assim, a tese, o título do novo sindicalismo, o Sindicato Cidadão. O Sindicato Cidadão era alguma coisa que estava muito em voga naquele momento, principalmente propugnado pela corrente majoritária, né? Mas tinha muitas experiências, muitas situações, né, que passava desde de uma certa diversificação da pauta, envolvendo temas como gênero, questão racial, questão ambiental e tudo mais, passando por uma ação institucional muito mais forte, né? Com participação em espaços institucionais que crescia e, né, se fazia mais presente naquele momento, né, as políticas públicas e tudo mais. Nós fizemos a qualificação, defendi a tese,
E a minha família já havia retornado para a Paraíba e ficamos aguardando o concurso. Isso foi em 2002 ainda, né? Ficamos aguardando o concurso. Enquanto isso, eu me inseri no trabalho de uma instituição chamada Rede Unitrabalho, e a Unitrabalho, ela se especializou, né, fundamentalmente em duas frentes de atuação. Uma que era a de economia solidária, atuar na constituição de incubadoras de cooperativas no âmbito das universidades, e a outra era no campo da avaliação de políticas públicas referidas ao tema, à questão do trabalho, então políticas públicas de trabalho, emprego e renda. E eu fiquei aí atuando na Unitrabalho até quando apareceu um concurso na UFCG. Eu fiz o concurso, passei, e isso foi no segundo semestre de 2004, né? Ou seja, portanto, 2 anos depois que voltei, né? Fiquei trabalhando no trabalho durante esse período, né? E em novembro de 2004 eu ingressei na UFCG. A nossa missão, digamos, o que nós assumimos como tarefa, digamos assim, né, mais importante nesse período, né, foi preparar a entrada na pós-graduação, né, porque não me concebia fora da pós-graduação, ou seja, da pesquisa e da pós-graduação. E segundo, articular isso com a constituição de um núcleo de pesquisa que pudesse iniciar um processo de organização e de recolocação do tema do trabalho na agenda da universidade. Então, iniciamos esse processo, né? Em 2006, nós oficializamos a criação do núcleo, que é o TEDEP, né? O Grupo de Trabalho de Desenvolvimento em Políticas Públicas, mas o embrião disso já estava dado, né? Inclusive esse núcleo da Unitrabalho, né? Ao qual eu me vinculei também com os colegas que ali estavam, né? Somando com os colegas, né? Então, ajudamos também a dinamizar mais e tudo mais, né? E isso foi o espaço a partir do qual nós gestamos a constituição desse núcleo de pesquisa, né? Porque o núcleo da Unitrabalho era muito mais um núcleo de extensão, né? E a gente queria avançar no campo da pesquisa mesmo, né? Prioritariamente. E, enfim, aí começou uma trajetória, a trajetória do TEDEP, que o ano passado completou 15 anos. Eu vim para cá, para João Pessoa, em 2011, né? Então, algo como 6 anos depois de ter entrado lá na UFCG, permaneci vinculado ao programa de pós-graduação lá, né? Permaneci, né, no TEDEP, então isso nós mantivemos, e nós nos vinculamos, eu me vinculei a um grupo que já existia, que era o LAEPT, Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Públicas de Trabalho, né? Havia sido criado um ano antes, né, a minha chegada, mas estava ali um pouco, né, dando seus primeiros passos, e procuramos colaborar, né, com o LAEPT. Aí no começo, né, dessa década, eu me vinculei ao programa, né, ali, não me recordo exatamente, um ano, 2 anos depois que retornei aqui para João Pessoa. Nesse momento eu assumo a coordenação do programa, né, passo aí 2 anos, né, no programa, depois permaneci por mais 2 anos como vice, né, de modo a colaborar com a reestruturação do programa e tudo mais, né. Mas chegou em 2014, aí, né, quando chegou em 2014, toda a situação mais ou menos armada, eu estava planejando fazer um pós-doc, já fazia algum tempo. Aí estabeleci contato com um professor, coordenador de um grupo de estudos e pesquisas sobre emprego, né? Lá na UCLA, na Califórnia, né? Em Los Angeles. E o Chris Tilley, né, e era uma pessoa que tinha o Chris Tilley, né, tinha uma inserção internacional, né, atuava em rede internacional, fazendo estudos sobre a questão do trabalho precário e informal, né, em vários setores, da economia, supermercados, têxtil,
etc. Né? E esse é um momento que está acontecendo uma situação, né, todo esse processo que levou, né, ao impeachment, né, ao golpe, enfim, né, como queiramos chamar. Então eu fiquei um tanto desafiado, fiquei um tanto instigado, né, naquele momento, levando em consideração o que estava acontecendo com o Brasil, com toda a iminência, né, desses retrocessos todos no plano, né, da proteção social e tal, em recuperar um pouco em perspectiva histórica o que estava acontecendo no Brasil. Então eu me dediquei a escrever um texto sobre isso, acabei publicando um livro, né, o que eu trouxe como resultado desse pós-doc foi um livro que publiquei para a editora Springer, um pequeno livro, né, que recupera o tema do trabalho da perspectiva, né, da regulação e da proteção social, sobre como isso se estabeleceu historicamente no caso do Brasil, né, e digamos, o que estava anunciado ali para acontecer naquele contexto, né, que se inaugurava, né, ali nos anos, né, na passagem de 2015 a 2016, que foi o período que eu passei, né, fazendo esse pós-doutorado. Bom, segui com minha agenda de pesquisa. Nós estamos com a agenda um tanto aberta, mas orientada ao mesmo tempo, tá? Ou seja, é uma agenda que se abria para tentar captar, digamos, as principais transformações que estavam acontecendo na Paraíba, Pernambuco, um pouco no Nordeste, tá certo? De um lado, né? Então estava aberto para isso, mas estava orientado a discutir a questão dos territórios, as implicações disso do ponto de vista, né, dos setores, ou seja, nós queríamos observar, seja numa perspectiva setorial, seja numa perspectiva territorial ou combinadamente, né, observar as transformações que estavam acontecendo, primeiro motivados pelas transformações trazidas pelas políticas neodesenvolvimentistas, depois motivado pelas implicações que estavam trazendo aquelas rupturas com aquelas políticas. Ao mesmo tempo, nós seguimos com pesquisas nacionais, a discussão sobre sindicalismo no âmbito do governo Lula, por exemplo, né? Essa discussão sobre sistema de proteção social no país, né? Foram frentes que nós continuamos analisando e estudando, seja né, na discussão sindical, na discussão da regulação do trabalho, né? Das relações de trabalho em geral, e tudo mais, né? A oportunidade desta entrevista tem sido muito interessante para mim, porque eu acabei de realizar, inclusive, a ascensão a professor titular e motivado por isso, né, eu me dediquei no começo deste ano à elaboração de um memorial, né? Então, foi um momento de revisita, né, nessa trajetória, de recuperação da trajetória. A gente vivencia uma experiência e nem sempre, digamos, a gente vai acompanhando isso de uma maneira mais analítica, digamos assim, né? Então, aquela perspectiva bourdieusiana de autoanálise, né, é uma coisa interessante de ser observada em situações assim. Então, fizemos esse movimento de voltar para a trajetória, de recuperar. Isso tem sido uma coisa interessante. Eu recomendo, né, que todos e todas, de alguma maneira, façam isso na sua vida, porque ajuda a recompor, a reconectar, né, recompor os fios, né, dessas trajetórias. Bom, a sequência do que nós nos propomos a fazer está exatamente nessas 4 frentes agora. Ou seja, nós vamos continuar com essa frente regional, né? Nós vamos continuar com essa frente nacional, vamos continuar com essa frente internacional, nos termos que a gente está indicando aqui, e esta outra frente especial aqui, né, da sociologia do trabalho no Brasil. Então, o nosso projeto continua sendo nessa direção. Esperamos ter saúde, disposição, né, para seguir adiante nessas empreitadas.